Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma transmissão da TV Informe, nosso encontro semanal no Informe Blumenau, entrevista ao vivo, sempre trazendo uma personalidade para debater assuntos aí que são pauta aí na nossa comunidade, em Santa Catarina e também no Brasil. Hoje é segunda-feira, dia 16 de agosto, depois de um tempo feio, o calorzinho, começando ainda de forma tímida, ainda com uma cara muito feia, mas dando as caras a uma previsão de tempo bom ao longo dessa semana e depois ainda algumas frentes frias. Hoje o nosso debate vai ser sobre coronavírus, sobre Covid. A gente tem vivido dias melhores, né, nesse processo de enfrentamento a essa doença, a esse vírus que chegou para nós de forma muito forte em março do ano passado, mas ainda não dá para baixar a guarda, ou será que dá para baixar a guarda? Essa é uma das perguntas que a gente vai fazer hoje para o nosso entrevistado, o médico, o doutor Carlos Seara, ele que já foi dirigente do Hospital Santo Antônio, trabalhou durante muito tempo na cooperativa aqui na Unimed e também é diretor do Sindicato dos Médicos aqui da Regional, fez parte da direção estadual. Doutor Carlos Seara, uma grande satisfação, uma grande honra poder conversar contigo de novo. Muito legal, obrigado por ter aceito o convite. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos que estão nos vendo e ouvindo. É uma satisfação muito grande estar aqui para conversar contigo e com as pessoas e para falar sobre esse tema que continua borbulhando nas nossas mentes e ouvidos. É verdade. E até quando, né? Talvez vai demorar muito tempo para que isso nos saia, né? Se é que vai sair. Então, eu quero que você fazer um convite para você que está nos acompanhando. Curta, compartilhe, faça a sua pergunta para o Dr. Carlos Seara, comente as nossas conversas aqui. O Dr. Seara, em cima da sua experiência de dirigente médico, de vários anos na medicina, várias décadas, não vou entregar a idade dele, mas vai poder falar sobre tudo que ele está vendo ao longo desse tempo, e você também pode discutir um pouquinho com ele, aproveitar essa experiência aqui com a gente. Já mandar um grande abraço para o Andrés, que já está dando boa noite, já está aqui com a gente. Doutor Seara, vamos começar um pouquinho sobre sua experiência pessoal. O senhor, em dezembro do ano passado, o senhor foi infectado pelo vírus, né? E a gente estava comentando que foi próximo a quando eu também fui infectado, só que o seu caso foi muito mais grave, o senhor teve que ir para o hospital. Conta um pouquinho, né, para quem está nos acompanhando, a sua experiência pessoal com o coronavírus. Bom, Alexandre, tem que começar aqui, eu como médico, né? Eu estive desde o começo na linha de frente, atendendo pacientes de emergência, com transporte, no próprio consultório, em ambulatório, e estava exposto com todos os cuidados, mas exposto, né? Eu sou uma pessoa, eu sou diabético, sou cardiopata, então tudo isso me deixou mais exposto, apesar da idade, como tu falasse, não revelar, mas que também é uma idade que já inspira bastante cuidado nesse ponto. E, infelizmente, no dia 1º de dezembro do ano passado, eu positivei. Primeiro a minha esposa, depois eu positivei no dia seguinte. E eu estava, teoricamente, bem. A gente tem, a gente fala uma síndrome, que é a síndrome respiratória silenciosa do Covid, né? Eu, teoricamente, estava bem. Ela até não estava, mas eu estava bem. Mas a minha parte pulmonar já estava muito ruim. No dia 7, eu acabei internando na UTI do Hospital Santo Antônio e lá fiquei por 23 dias, 18 dias deles entubado na ventilação mecânica, fui estubado no Natal, dia 25 à noite, e a evolução foi uma evolução muito difícil, porque eu saí do hospital no dia 30, tetraplégico, ou seja, sem mexer em nenhuma parte do corpo, afásico, ou seja, não estava falando, né, e com uma sonda no nariz para receber alimentação. E depois fui recebendo um trabalho maravilhoso de fisioterapeutas, de fonoaudiólogos, de psicólogos, de nutricionistas e da enfermagem, principalmente. E, óbvio, o principal de tudo, a minha família, minha esposa e meus filhos, que me deram toda a assistência. E essa evolução foi uma evolução de 5 meses. A partir de maio, agora eu voltei a trabalhar. Essa doença ainda é uma doença que a gente vai ter que estudar muito e está sendo estudada.
nós só vamos ter um conhecimento dela bem pleno só em 2022 e olhe lá. Por quê? Porque ela está mostrando para nós muitas variantes de acometimento da saúde, já temos variantes dela na mutação do vírus, e as sequelas têm sido as mais... A sequela mais comum que eu tenho visto, lido e visto no consultório é a astenia, a famosa fraqueza. Mas, hoje mesmo, eu atendi uma paciente que teve lá de Itajaí, que é lá de Itapema, que fez um acidente vascular cerebral durante a internação na UTI e estava grávida de 7 meses e teve o aborto espontâneo durante a internação pelo Covid. Então, gravíssimo, mas perdeu a criança, felizmente, fez, mas está evoluindo favoravelmente, pelo menos pelo que eu vi. E outras pessoas que têm simplesmente uma fraqueza, uma perda do olfato, do paladar. Então, ele é muito variável, vai ter que se estudar muito. A certeza que eu posso ter, Alexandre, dizer o seguinte, veio para ficar, como foi o H1N1 e a maioria das viroses, né? As vacinas vão ter que continuar, o que nós vamos ter que ano que vem é descobrir qual vai ser a vacina melhor para ser utilizada, ou nos idosos, nos mais jovens, ou vai ser igual para todo mundo, que eu não acredito, mas vai ter que ser esse trabalho. Hoje, o trabalho é o quê? É manter, mesmo vacinado, todos os cuidados, né? Não existe proteção 100%, isso tem que ficar claro. A gente vê muita confusão na cabeça de algumas pessoas, né? Principalmente pessoas que não têm assim um conhecimento mais profundo, que elas fazem aquela alegria de ter vacinado. Perfeito. É muito bom estar vacinado, mas não é garantia de 100%. Então, às vezes eu vejo assim aquela ilusão na cabeça de algumas pessoas que ela fazendo as 2 doses da vacina, ela está 100% protegida. Não está. Não existe nenhuma das vacinas, não só essas, qualquer uma, que dê 100% de imunização e de proteção. Então, se der 99% ou 1%, os cuidados são os mesmos, né? Porque a contaminação é por contato, é por má higiene. Então, nós temos que ter o quê? Boa higiene. Tendo boa higiene, a transmissibilidade diminui. Consequentemente, a infecção, a gravidade diminui. A partir do momento que a gente volta a se contaminar ou contaminar os outros, a chance da gravidade aumentar é grande, porque já mostrou, como diz a técnica, ele é um vírus muito virulento. A virulência dele Doutor, é alta. Doutor, vamos lá. Depois eu também quero entrar na questão da vacina. O senhor, né, já cantou a pedra, mas é importante que a gente insista. Eu vou só insistir um pouquinho sobre os efeitos pós-Covid, né? O senhor falou o que é o principal, só que deu uma picotada na sua fala e eu não ouvi. E a gente percebe alguns municípios, ainda Blumenau, ainda de forma embrionária, mas está todo mundo preocupado, porque é isso, a gente tem que se preparar para a doença, mas tem que se preocupar para o que vem depois da doença. Eu que não tive um processo tão grave quanto o senhor, eu até recentemente, eu sentia muita fraqueza. Do nada eu ficava muito cansado, né? E aí o senhor falou que precisa ser muito estudado, porque cada organismo reage de forma diferente. O senhor também citou olfato, o senhor citou paladar. Por exemplo, eu não tive problema algum com relação a isso, né? Eu não tive problema, pessoal, febre. Não, eu tive uma prostração muito grande, eu tive febre no primeiro dia, e uma prostração sem vontade de fazer nada. E eu só não me preocupei mais porque meu nível de saturação não estava bem adequado, mas a gente fica muito preocupado. Então eu quero que fale sobre as sequelas e esse desafio, doutor, dos entes públicos de criarem unidades de referência para tratar de uma situação que a gente ainda não sabe bem. E assim, o senhor vai começar a responder. Eu só queria falar uma coisa, doutor. O senhor não se assusta, eu só vou me levantar 1 minuto para carregar meu computador, porque eu acabei ficando sem computador e estou sem comunicação com o Fernando da produção. Então, eu só vou ali carregar, o senhor já pode continuar falando com a gente, ok, doutor? Pode ser? Beleza. Então vamos lá, reforçando essa tua. Pode, tranquilo. Vamos lá.
Então, reforçando essa tua questão, como eu introduzi, né? O que eu tenho lido e o que eu tenho visto no meu dia a dia como médico, atendendo pacientes, tanto de Covid como pós-Covid, falando especificamente do pós-Covid, o que eu tenho visto? A grande maioria dos pacientes que tiveram Covid, independente do grau, né, de lesão ou a gravidade da doença, leve, moderada, grave, gravíssima, a queixa principal de quase 100% deles é astenia, ou seja, fraqueza, desânimo, cansaço, fadiga. Ou seja, o paciente se sente sem força, vamos dizer assim, para fazer o que ele fazia prévia à doença. Cada organismo responde de uma maneira. Vamos pegar o meu caso, que foi feita a introdução. Eu não tive nenhuma sequela, perda de paladar, perda de olfato, dor de cabeça, tontura, problema pulmonar, neurológico, cardíaco, nada disso. A minha sequela hoje, 8 meses após, é fadiga, certo? Eu me sinto fraco. Por quê? Se a gente for analisar, principalmente as pessoas que internaram, a primeira resposta que eles vão dar, quando a gente pergunta sobre o peso, eles vão dizer que perderam muito peso. Alguns, como eu, perdi 28 quilos. Só que esses 28 quilos não foram de gordura. Uma grande quantidade desse peso foi músculo, certo? E o músculo, quando fica fraco, ou seja, diminuído, ele fica fatigado. Ou ele vai ficar doloroso, dolorido, ou ele vai ficar enfraquecido. Na maioria das vezes, enfraquecido. Vai ficar dolorido se você tentar fazer uma atividade acima da capacidade dele. Então, nós temos uma gama gigantesca de sequelas. Mas hoje, se fosse fazer um trabalho em cima, e já deve ter alguém fazendo isso, com certeza, é a parte da fadiga, da astenia, né? E o que melhora isso? São 3 coisas básicas, né? Que eu, como tu colocaste, né? O poder público está correndo atrás. Eu vi que aqui em Blumenau, por exemplo, lançaram junto com a FURB um ambulatório pós-Covid. Só que esse pós-Covid, pelo que eu entendi, vai ser apenas para pacientes com sequelas pulmonares, certo? Eu acho, para a cadeia produtiva, para aqueles pacientes, principalmente que têm uma atividade de trabalho que exige atividade física, né, uma metalúrgica, uma malharia, ou caminhar muito na rua, pegar peso, transportador, e assim por diante. Tudo que trabalha ou com movimentos constantes. Minha visão é que deveria ter um ambulatório de reabilitação física, em que tivesse um fisioterapeuta, um educador físico, uma nutricionista, certo? Para orientar esse paciente. Porque ele precisa basicamente de 3 coisas: uma boa hidratação, uma boa alimentação e uma reabilitação física, num primeiro momento, sem carga, ou seja, ele não tem que ir para uma academia, ele tem que fazer exercício, ele tem que fortalecer a musculatura e começar a trabalhar depois um pouco de peso, é óbvio, para essa musculatura ficar mais tensa, mais ágil e mais forte para a atividade. Essa é a minha visão. Não que não tenha que ter um ambulatório para doenças pulmonares, claro que tem que ter, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que a prioridade em termos de reabilitação seria esse, em qualquer cidade, em qualquer ambiente, gama muito grande de pacientes, eu não tenho dúvida. Vamos lá, doutora, o pessoal que está aqui com a gente, o Andrés novamente cumprimentando, a Simone Gadotti, né, dando boa noite, a nossa colunista aqui no Informe, dizendo que o doutor Seara é um grande apoiador do Ágape, né, o projeto muito bacana que as meninas estão desenvolvendo. O Edson de Lemos também aqui com a gente, dando boa noite. A Priscila Barcelos aqui, feliz pela sua reabilitação, doutor Seara. É bem bacana o pessoal da audiência, e você aí também, né, pode participar com a gente, mandando... Isso, é verdade, coisa boa. Ela certamente vai ficar bastante feliz. Doutor Seara, nós estamos num momento crucial aí da...
Oi? O doutor Seara, está me ouvindo? Como eu disse, eu estou aqui hoje, ela fez parte disso, a Priscila, né? Estou ouvindo, estou ouvindo. Coisa boa, coisa boa. Ela vai ficar muito feliz em ouvir Estou te isso. ouvindo. Doutor Seara, vamos lá. Nós estamos aí já praticamente 1 ano e meio com esse vírus com a gente. Havia uma preocupação muito grande com relação a uma nova onda para o mês de agosto. Felizmente, final de julho, mês de agosto, felizmente essa onda não veio, se bem que nós estamos em agosto. E há uma grande preocupação com as novas variantes, que tem gente que entende que deve ser mais letal ainda, a tal da variante Delta, que já foram encontrados alguns casos em Santa Catarina. Qual é a sua avaliação? Em que momento que nós estamos, no Brasil, em especial em Santa Catarina, nessa luta contra o Covid? A minha grande preocupação como médico sempre foi, Alexandre, aquela coisa o brasileiro tem um hábito assim. Por exemplo, eu medico ele para uma pneumonia, para ele tomar o remédio 7 dias. No quarto dia, a febre passou, a dor sumiu, ele se sente bem. Qual é a tendência da maioria? Parar o remédio, Parou, porque ele acha que parou. está bom, né? E aí acontece. Oi, tá me ouvindo? Não, estou te ouvindo bem. Eu estou Tá até me me ouvindo? identificando porque eu sou rei de... Tô ouvindo Tá bem, sim. Eu travando? sou rei de fazer Tá isso. travando? Então, Tá não, mas é travando, mas que dá para ele é uma ouvir. grande parcela da população, Alexandre. Então, para responder, o que tá, a resposta da tua pergunta é o comportamento das pessoas e o comportamento do poder público. O poder público ele não pode sofrer pressão, né, de coisas que não são essenciais, né? Nós vemos, por exemplo, assim, o futebol, né? Por exemplo, o público no futebol. Está na hora de liberar? Eu não vejo que está na hora. Ah, mas é o ar livre. Mas é o ar livre, mas uma pessoa está grudada na outra e uma embaixo, uma em cima. Basta um espirro, uma tossida ou uma risada de um contaminado para contaminar 3, 4, Basta, 5, 6 em ambiente basta livre, um gol. certo? Basta um gol, doutor Então, Seara. tem coisas que basta. Qualquer coisa, né? É que nem. Por que, que os jogadores a maioria se contaminaram? Pô, qual é a regra básica que tinha que ser feita? Cor. A maioria não vai jogar de máscara, não joga. Na Olimpíada, teve um jogador de vôlei do Brasil, não me lembro se foi o Lucão, jogou de máscara o tempo inteiro. E, a princípio, o rendimento dele foi o mesmo. Não avaliei para isso. Quem deve ter avaliado é o treinador. Certo? Mas eles não vão jogar de máscara. Qual era a regra que tinha que ter tido para não ter aquela inundação de contaminação dos jogadores, além de eles irem nas festinhas escondidas? Fez o gol, fazia que nem o Reinaldo do Atlético Mineiro. Levanta o braço e acabou. Pronto. E vai para o outro campo e volta a jogar. Aí se agarrava todo mundo, gritando, berrando, cuspindo. Não vai contaminar? Claro que vai. Né? Aí fica os caras à beira do campo com a máscara para enganar quem? Vou enganar quem? Então, essas coisas são erros primários que foram cometidos que poderiam ter sido evitados em várias áreas. Né? É a mesma coisa agora. Tudo pelo financeiro. Pô, expor as pessoas sem necessidade. Nós não, uma situação sanitária, como está a Europa, para liberar ainda. Né? É a mesma coisa as festas, as coisas. Eu continuo. Eu faço, eu recebo pessoas, mas individuais. Eu não tenho feito ainda reuniões familiares com 5, 6, 7, 8 pessoas. No máximo um casal com a distância, com máscara, com tudo. Justamente para evitar. E já estou vacinado. Todo mundo está vacinado. Então, a preocupação com as variantes é isso. É o descuido das pessoas, principalmente aqueles que estão vacinados. A gente está vendo aí muitos idosos vacinados internando ou perdendo a vida. O senhor falou uma coisa do ser humano bom, Santa Catarina, o Vale do Itajaí, depois de muitas semanas, voltou esse final de semana
no nível grave, né? E não mais no nível gravíssimo. E era uma das poucas regiões que ainda estava no nível gravíssimo, e esse final de semana voltou, depois de muito tempo, né? E a gente já percebe um afrouxamento das pessoas. Então, com essa possibilidade do nível grave, então os ônibus já voltam, as escolas estão liberadas para receber mais alunos, a aferição por termômetro passa a ser facultativo, mas independente de tudo isso, a gente já percebe um afrouxamento. Então, hoje eu fui deixar meus filhos nas escolas e já vi muito menos cuidados, né? Eu sei que é difícil, criança em escola, é complicado mesmo, mas eu já vi os cuidados, aquele que tinha pelo menos na entrada, eu já não vi mais, né? Aí a gente já percebe festa, que os caras ainda, como o senhor mesmo disse, ainda tentavam dar uma disfarçada, né? Já foi. E aí a gente já vê a cidade toda feita. Por outro lado, né, o ser humano, a gente até entende um pouco, né? Tá todo mundo angustiado, sofrido, aquela coisa, e o pessoal louco para enfiar o pé na jaca, tudo. Só que é isso, a gente ainda não está a esse ponto. E é muito complicado tu botar na cabeça das pessoas que estão nessa dificuldade, as pessoas, por exemplo, do futebol, do setor de festa, de evento, que dependem disso, como ganha-pão também. Então, a gente entende essa dificuldade, e o principal é o ser humano, que também já está todo mundo por aqui com o vírus, só que acaba gerando um problema contraditório, né? Porque tu vai continuar com isso enquanto a gente não tiver essa consciência de fato. O que preocupa, assim, ó, que um erro grave, desde o começo eu falei sempre, foi essa preocupação excessiva com leitos de UTI. Isso foi gravíssimo, porque o que acontece? Quem é que chega na UTI? É quem se contaminou. Onde é que ele se contamina? Na UTI ou em casa? Então, a primeira coisa é isso aí. Aquele erro inicial, fique em casa. Não. Primeiro, fique em casa quem pode, já ficava, continua ficando. Fique em casa quem pode trabalhar sem precisar sair de casa. Perfeito. O restante tem que sair de casa. Então, essas pessoas é que tinham que ser o público-alvo. O da farmácia, do posto de gasolina, o do hospital, o do supermercado, o do banco, o não sei do que. Esses tinham que ter sido o alvo, inclusive da vacinação. Não foram. O taxista, e aí por diante. O caminhoneiro, todo mundo que tem contato. Aí ficaram focando na UTI. E foi morrendo gente. Se tu fizer, hoje eu vi os números que vocês colocaram aí no informe blumenau, de hoje, segunda-feira. Se eu estiver enganado, me corrija. Vocês colocaram ali quase 700 atendimentos nos hospitais, certo? E 68 atendimentos de síndrome respiratória. 10%, que já é mais ou menos o normal que a gente tem nessa época de inverno nos hospitais. Já é isso. Na criança, um pouquinho mais, mas no adulto é isso. Mas o volume foi grande, certo? Mas pegue os números e o número dos ambulantes, não me engano, na Vila Germânica, foram 391 atendimentos com 231 exames realizados, não realizados. Mas, teoricamente, essas 391 pessoas foram lá porque tinham algum sintoma. E sintoma da doença. Pelo menos ele achava isso. E o médico que atendeu achou que, no mínimo, 231, mais de 50%, tinham a suspeita de ter realmente o Covid. Então, isso é um número muito grande. É uma demanda absurda. Nenhum socorro da cidade, no alto do seu volume, chega a ter 390 atendimentos em 24 horas. E a Vila Germânica não é 24 horas, certo? Então, a gente está o quê? Com uma demanda hoje, como colocou, de UTI baixa, 42%, internação com 15%. Tá, mas se esses 231 lá da Vila Germânica derem positivos, eles são pacientes potenciais de hospitalização, dependendo da idade, das comorbidades. Isso que a gente tem que ficar atento. Então, o volume
de pacientes procurando os serviços ainda é muito grande. Se for um índice baixo de positividade, beleza, é o que a gente chama do falso positivo, do alarme falso. Menos mal, só gera demanda. Mas eu acho que o trabalho nosso, dos médicos, e da entidade pública, no sistema único, né, da secretaria, é trabalhar em cima dessas pessoas. Tu falaste que o cuidado nas escolas não tem, mas vá na periferia. Hoje eu não tenho ido, mas ano passado, quando eu estava ainda no SOS Unimed, a maioria das pessoas nos bares, na periferia, sem máscara, sem higiene das mãos, sem distanciamento social. E eu tenho certeza que hoje continua igual ou pior. Infelizmente. Mas, doutor, só vamos pegar o pessoal que está aqui com a gente, a Jaqueline e Cristina, o povo está muito relaxado, é isso mesmo. O Alex, nosso companheiro Alex, está sempre com a gente, dando boa noite. A Simone Gadotti falou isso, a vacinação acaba dando uma falsa sensação de segurança e isso pode ser muito perigoso. E a Danúbia de Souza, nossa colega jornalista, aqui perguntando o que o Brasil precisa efetivamente para vencer esse vírus. E aí, eu só quero pegar alguns, o senhor falou do pessoal da periferia, e é verdade, mas parece que extrapola a classe social, né, doutor? Porque eu sempre comento que tem um bar aqui perto de casa, aos sábados à tarde, é festa todo dia. E tem gente mais humilde, mas tem gente tá cheio de carrão ali também, né? E a gente percebe, de novo, e aí você é obrigado a usar o exemplo, do presidente, da classe política, né, de também que não tem nenhuma preocupação em passar uma mensagem diferente com relação a isso. Eu acho assim, ó, Alexandre, a gente sempre tem que se espelhar por bons exemplos. A pessoa que se espelha em dizer que não usa máscara porque o presidente não usa, ele é um mau exemplo. Ele diz assim, ó, eu uso máscara porque o meu médico usa. Aí ele estaria se espelhando em um bom exemplo, certo? Mas não, tem pessoas que preferem se esconder atrás de algumas coisas. E existem os hipócritas, que usam aquele ditado, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Que são outros políticos, como governadores e prefeitos e deputados, né? Que defendem distanciamento social, máscara, e lá no seu grupinho não fazem, não praticam isso. Então, o que acontece? O que eu vejo são duas situações, respondendo a Danube. Primeiro, a classe social mais elitizada, não no sentido financeiro, mas no sentido educacional e sanitário. Essa é a pior classe. Essa é a que respeita menos. Essa é a que acha que tem o poder de fazer as suas festas e estar no barzinho. A classe menos favorecida, ela tem um problema gravíssimo, que é o problema sanitário. Muitas vezes, ela culturalmente ela é educada, mas ela não tem acesso a água tratada, esgoto. A máscara, ela improvisa um pedaço de pano, porque ela não tem a ideal. Ela não consegue ter água boa para lavar as mãos, é uma água ruim, e não consegue ter o álcool para passar na mão, porque é caro. Certo? E ela não tem condições de isolamento social, porque eu estou falando não tanto Blumenau, mas Brasil como um todo, porque ela mora num barraco, vamos botar assim, com 10 pessoas, em que 5 trabalham fora e 5 ficam. E não tem como fazer o distanciamento adequado e muito menos o isolamento. Então, é muito difícil para o Brasil, tanto é que pode ver aí quais foram os 3 países que tiveram as avalanches aí de casos. Brasil, pegando os grandes, Índia e Estados Unidos. Por quê? Porque o nível sanitário, os Estados Unidos, quem conhece lá sabe que nas grandes cidades o nível de educação e sanitário é péssimo, praticamente no nível do Brasil, um pouco melhor, mas é péssimo.
certo? A Índia, perto do Brasil, ninguém fala, né? Quer dizer, então, foram esses países que tiveram, apesar de serem grandes populações, uma coisa até esperada, que realmente tivesse mais doença e mais óbitos, né? Mas a função está aí. E aí entrou toda a problemática. Eu, para complementar, Alexandre, eu acho assim, ó, a minha culpa. Nós, médicos, tivemos uma grande culpa no começo da epidemia, certo? Quando o nosso ministro médico, que era um cara que estava indo bem, quando ele viu na epidemia uma oportunidade de voltar a ser político, deixar de ser médico. Quando ele disse que fique em casa e só vá para o hospital quando você tiver febre ou falta de ar. Ali faltou pulso, certo? Para as entidades nacionais, CFM, MP e sindicatos, certo? Para bater na mesa e dizer: quem trata é o médico, quem define o tratamento é o médico, quem aceita o tratamento é o paciente ou seu responsável. Acabou. Não me interessa qual é o tratamento, se é X, Y ou Z. Tirando a vacina, que é um programa que é feito para as doenças, não só essa, mas uma gama gigantesca, tratamento, como diz, tratamento médico é do médico. É uma relação direta, que nem a confissão é do padre ou do pastor e o paciente, e mais ninguém. Não é do político, não é do jornalista, não é do vizinho, não é do taxista, é do médico. Quem define o melhor para o meu paciente sou eu. E ele aceita ou não. Que existe essa terceira opinião. Se ele confia em mim, se ele me procurou, ele vai fazer o que eu estou pedindo. Por quê? Porque eu estou fazendo o que eu acho que é melhor para ele. Conversa off-label, isso é conversa de médico cientista que nunca atendeu ninguém, certo? Porque o que nós fazemos no dia a dia como médicos é um tratamento gigantesco de muitas patologias off-label, certo? Então, essa coisa de ciência, a ciência está dentro da medicina nem na metade dos tratamentos. Ela faz o tratamento inicial e depois as variantes começam a acompanhar. Tem muitos pacientes que não estão dentro dos protocolos e do que está nos livros. E aí o que eu faço com ele? Ele não tem a clínica do livro, do trabalho científico. Deixo ele, então, vamos ver o que vai dar. Se der febre, falta de ar, tu procura o pronto-socorro. Não, isso foi um erro. O maior erro foi esse. O que mais matou gente isso, certo? E eu coloco por ter falado, ter gritado, mas não ter tido condições de ter força suficiente para as pessoas escutarem. Eu tive grandes problemas nos meus locais de trabalho, começo com o uso de álcool gel e de máscara. Tanto é que os próprios hospitais, no começo, não davam máscara para todos os funcionários, para todos, o álcool gel para todos. É só pegar. Está registrado, eu tenho isso registrado em documento, porque não achavam necessário. E depois virou uma febre. Então, nós erramos por isso. Primeiro, porque o paciente achou que tinha direito de tomar remédio do presidente, do governador, do deputado, do jornalista, do farmacêutico e do taxista. Isso foi um grande erro. Segundo, gritamos o suficiente para bater na mesa para acabar com isso. Se a gente tivesse sido forte o suficiente, eu tenho certeza que no mínimo 300 mil pessoas não tinham morrido. Pois é, o senhor está entrando numa conversa que eu acho que é importante a gente avançar. Só vou botar aqui a fala da Mike. O povo em geral não quer usar máscaras, muitas festas com aglomeração. E o Evaristo Oliveira Vieira, produtos essenciais para aumentar a imunidade e fortalecer o sistema de imunologia. Eu vou pegar essa pergunta do nosso telespectador, Evaristo, primeiro, perguntando assim, existe alguma coisa, o senhor é médico, estou perguntando para o médico, eu sempre brinco, sempre brinco não, que não é brincadeira, mas eu sempre digo que eu como jornalista, eu sempre procurei, dependendo do assunto, procurar as pessoas que são referência. O jornalista não sabe das coisas, ele busca, ele dá voz às pessoas que sabem. Então, nesse caso, você tem que procurar os especialistas em saúde, como o doutor Seara, e outros especialistas aí que entendam do riscado, e a gente tem que dar visibilidade para eles. Mas, infelizmente, nesse processo,
o Brasil conseguiu politizar algumas coisas que são muito simples e muito básicas, né? Mas aí eu quero fazer essa pergunta, pegando esse gancho do Evaristo. Teria alguma coisa que, por exemplo, que se tu tomar vai te ajudar a tua imunidade e tu vai ter um plus, né, no enfrentamento de um eventual vírus? Existe isso, ponto. E até que ponto essa discussão histérica sobre o tratamento precoce, sobre aqueles medicamentos que o presidente, inclusive, ofereceu para a EMA dele lá no Palácio da Alvorada, aquilo ali são eficazes, né? E até que ponto a classe médica, o senhor que é médico, o senhor percebeu que a classe médica rechaçou de fato isso, ou tinha muita gente que, não, mas dá para a gente tentar ou não tentar? Então, eu estou falando de duas coisas. Uma coisa é do tratamento precoce, mas aqui fazendo a pergunta do Evaristo, não, mas talvez, olha, se tu comer laranja todo dia é bom porque tu vai aumentar a imunidade. Estou falando de leigo, bem de leigo aqui, tá, doutor Seara? Bem básico assim. Não, até se tu fizer isso todo dia, talvez tu aumente a imunidade. Não quer dizer que não vá pegar, né? E eu quero que o senhor fale sobre essa questão do medicamento, do tratamento precoce que foi criado pelo doutor Jair Bolsonaro, né, que deu uma de médico, infelizmente, num período muito complicado da pandemia. O que eu vejo assim, Alexandre, dentro dessa pergunta da Danúbia que você está passando, houve uma divisão muito grande da classe médica, certo? Por isso que eu falei que a gente se perdeu, né? O presidente não tirou isso da cabeça dele. Ele foi orientado por médicos. E médicos, alguns até muito conceituados no meio médico. Outros nem tanto, mas alguns conceituados. E ele comprou a ideia, que eu acho errado. Porque o que a gente tem que bater, não existe tratamento precoce. Existe tratamento. E o tratamento é feito em cima de um diagnóstico. Então, eu te atendo, tosse, febre, dor torácica, sua saturação está baixa, está com dor no corpo, e a minha avaliação é que tu estás com Covid. Com Covid, eu vou ter que analisar se esse teu diagnóstico, a gente vamos botar uma coisa bem leiga para fazer, tem outras classificações técnicas, mas é leve, moderado ou grave. Então eu acho que no caso leve, eu vou dar um antitérmico e um anti-inflamatório. Qual? Da minha escolha, não do presidente. Minha escolha. Pode ser igual a dele? Pode. Teve gente que usou igual. Né? Não, é um caso moderado. Então, eu vou usar o antitérmico, vou usar um anti-inflamatório de outra geração, certo? E vou usar mais alguma medicação para sintomatologia. Não, eu acho que isso pode chegar no caso grave. Então, e acho que pode virar pneumonia. Então, eu vou usar um antitérmico, anti-inflamatório, um antibiótico, se eu tenho evidências de pneumonia secundária à doença viral. Então, o que existe, Anderson, é a avaliação do médico, tratamento. Não tem tratamento precoce. O que existe é tratamento. Quem define o tratamento é o médico. Quem aceita o tratamento é o paciente, ou se não tiver condições, o representante legal, no caso de crianças ou idosos que não respondem por si. Certo? Então, essa é a primeira resposta. Com a imunidade. O que é imunidade? Vou te pegar um exemplo. O paciente de 35 anos, hoje eu falei para 2 pacientes isso. Teve Covid, não tinha comorbidades, a imunidade dele era boa, né? Não era obeso e não fumava. E pegou Covid e morreu. Que absurdo, mas como? O que aconteceu? Bom, aí vamos lá. O paciente era altamente estressado pela função de trabalho e problemas familiares. O paciente não dormia mais de 3 horas por noite. Ele comia uma vez por dia, tomava menos de 1 litro de água por dia, não fazia exercício. Precisa mais comorbidade? Então, a imunidade desse paciente, teoricamente, era baixíssima, sem ter diabetes, sem ter pressão alta, sem ser obeso, sem fumar. Então, isso que os leigos têm que entender, e que nós médicos, na hora de darmos as entrevistas e falarmos,
a gente acaba esquecendo de lembrar das coisas simples da vida. No começo da nossa conversa, eu acho muito mais importante ter um ambulatório de reabilitação, né, com exercício, boa alimentação, orientações, com nutricionista, fisioterapeuta e preparador físico, né? Não é personal trainer, é preparador físico, a coisa que vai orientar o básico. Isso vai ajudar muito mais na imunidade do que usar remédio. Provavelmente a pergunta vai vir, tá, o uso de vitaminas, de zinco, de magnésio, de ivermectina, tudo isso tem que ser usado. Quando? Eu vou lá e vejo, né? Tu tens verminose, tu nunca tomasse medicamento viral, coisa. Então, tua vitamina D está baixíssima. Então, vai tomar sol, vai melhorar a alimentação e vai tomar o suplemento da vitamina D. Agora, tinha gente tomando vitamina D à torta direito. O mínimo é 30, ele tinha 70. Para que ele está tomando vitamina D? Para botar mais um comprimido dentro do estômago e daqui um pouco passado e ter uma hipervitaminose, que é uma doença que pode ser grave. Isso serve para vitamina D, para vitamina C, para vitamina A, para todas elas. Os suplementos não foram inventados para tomar aleatoriamente. Foram inventados para suplementar uma deficiência. Uma pessoa, como o meu caso, que fiquei acamado, fiquei mal alimentado, apesar da sonda, eu precisava de suplementos, que foi o que foi feito, através de substâncias, através de shake, de líquidos, foram dados através da fono e da nutricionista. Primeiro para aprender a engolir de novo e para nutrir. Então, é isso que precisa. Bom, Nós não temos que nos preocupar com coisa, nós temos que nos preocupar assim, ó, como é que é a condição. E aí, Alexandre, entra o quê? Mesmo pessoas de nível social bom estão mal nutridas. Passe todo dia na frente do McDonald's, na rua 7 de setembro, entre meio-dia e 1 hora, e veja se tem fila ou não. E veja os carros que estão parados ali, veja se é Fiat 147 e Fusca 69. doutor, eu vou entregar a Danúbia de Souza, que está nos acompanhando aqui, mas eu vesti a carapuça também, quando o senhor falou ali dos riscos da baixa imunidade, o senhor falou tomar meio litro de água, não fazer exercício, tudo. Aí a Danúbia também mandou uma mensagem no privado, dizendo assim, eu não faço exercício, eu não durmo direito, eu vivo estressada. E eu também, quando o senhor estava falando, eu comecei a pensar, não, mas eu também não estou fazendo exercício, eu tomo muito pouca água, isso e aquilo, então, enfim, eu vesti uma carapuça, eu estou entregando também a Danúbia aqui, porque ela também falou na mesma linha. E o nosso advogado, nosso amigo do Resenha de Preto, o Marco Antônio André, dizendo que a cerveja ajudou muito ele no tratamento precoce, isso é uma brincadeira, obviamente, do nosso amigo Marco. O Alex está lembrando a quantidade de ministros da saúde que nós tivemos em plena pandemia, né? Que o próprio presidente não levou a sério. Aí ele traz uma pergunta que a Danúbia também faz, que o prefeito de Itajaí, que é médico, inventou a solução do ozônio, né? Então, e aí a Danúbia também está perguntando e tal. E essa história? Ele é médico, mas só que baixou o negócio do político. O que o senhor acha que leva uma autoridade a isso? Ou talvez não, ele está coberto de razão? Não, o que acontece, Alexandre, esses colegas deixaram de ser médicos há muito tempo. Eles são políticos, certo? Eu, Uhum. quando fui diretor do hospital, durante 8 anos aqui em Curitiba, eu trabalhei sempre de branco. Sabe por quê? Para me olhar no espelho e dizer assim, eu estou diretor. Isso eu falava todo dia. E quando eu ia para a reunião com os médicos, eu sempre dizia assim, ó, aqui eu não estou como diretor, eu estou como médico, não tentem me enrolar, certo? E aquilo que eu falei no começo, o Mandetta estava indo bem, porque ele estava exercendo a função do ministro como médico. Quando ele vislumbrou uma chance de subir e, de repente, ser até presidente da República, ele deixou de ser médico e virou um político. Se a gente pegar no histórico, pegue a parte da democracia. Vamos pegar de 84 para cá, 85. Quantos ministros da saúde foram médicos?
Rádios. A de Bijatene, um japonês que eu não me lembro o nome agora, o resto, José Serra, Humberto Costa, um maluco lá de Pernambuco que também era psiquiatra, mas era político, Ricardo Barros, que é engenheiro, pegando agora o Pazuello, o único cara que está, desses todos que tiveram agora, os 4 que passaram, o único que entrou sem interesse, por enquanto, políticos, é o Queiroga. Certo? Que estava à frente de uma entidade médica, que é a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que deixou e entrou e tem feito um trabalho de ministro médico e não de ministro político. Pelo menos até agora. Espero não queimar a minha língua, mas até agora ele tem sido um ministro médico, certo? Tem ido nos locais, pegou o barco já incendiado e com incêndio grande e altamente destrutivo. Então, e essa história, né, que foi um eu sempre defendi. Tem que ser, mas ele não pode ser político. Eu sempre digo assim, ó, tu tens um grande amigo, certo? E ele vira político, tu perdeu o amigo. Porque na hora que tiver um problema entre o amigo e a política, pode ter certeza que ele vai ficar com a política. Então eu sempre digo, amigo meu que virou político, esqueça. Não vai ser mais meu amigo. Deixou de ser amigo. Não tem como. Ele não vai abrir mão, a não ser que ele abandone a política. Aí tudo bem. Aí é outra história. Mas enquanto ele estiver na política, ele vai ser político. Ele tem direitos outros. Ninguém. Olha, eu só conheci uma pessoa. Posso falar porque foi meu avô, meu tio-avô, que foi prefeito da Itajaí 2 vezes e foi convidado para ser governador do estado pelo Juscelino Kubitschek. E ele disse o seguinte: eu nasci para ser um homem de Itajaí. Eu sou político de Itajaí. Não tenho outras ambições. E não teve. Foi secretário de vários prefeitos, foi prefeito 2 vezes, nunca se candidatou a deputado estadual, federal, senador ou governador. Certo? Esse eu posso falar porque eu conheci, meu pai trabalhou com ele a vida inteira. Então, foi um cara que eu conheci que não teve aspirações outras se não fazer isso. Então, sendo consciente desse negócio, né? Às vezes, como eu falo bastante, muita gente sempre acha que eu tenho uma vertente de entrar na política. Eu adoro conversar sobre política, eu adoro discutir política, mas eu nunca tive a ambição de ser um político, apesar de ter sido convidado N vezes. Mas eu não tive. Espero não ter, porque a gente não pode dizer, né? Daqui a pouco estou falando, eu estou lá de candidato, todo mundo vai vir em cima de mim. Não. Eu não tenho essa vertente no meu sangue. Espero continuar não tendo. Eu acho que o senhor está dando uma... mata antes. Não, eu estava pensando justamente na sua mulher, mas o senhor também está dando uma brecha, né? Então, daqui a pouco ela vai mandar uma mensagem para mim, vai mandar cortar essa parte aqui. Doutor, me faz queria uma avaliação sua sobre a atuação de Blumenau no enfrentamento à pandemia. Eu quero pontuar algumas questões. O prefeito Mário, naquele início, ele também tinha um pouco do canto da sereia do tratamento precoce, ele que tem uma afinidade com o presidente Bolsonaro, mas teve aquele estudo do Hospital Santo Antônio, o prefeito Mário foi o primeiro a encampar, divulgar, para que todo mundo visse, e a medida, né, que começaram a se fazer os estudos, o prefeito aos poucos foi deixando de lado e também Blumenau foi deixando de lado essa questão do tratamento precoce. Blumenau fez um modelo diferente de vacinação. Blumenau, desde o começo, não defendeu a questão dos hospitais de campanha e se estruturou com a rede que tinha, lembrando que Blumenau é a única cidade grande, né, de Santa Catarina que não tem um hospital público, um hospital regional. Então, o prefeito Mário tem ultimamente, sempre falado que Blumenau, das cidades do porte dela, é a que tem o melhor desempenho com relação à letalidade no Brasil. E aí, o senhor fez uma referência lá ao ministro Mandetta, mas quase todos os políticos acabaram, de uma forma ou outra, usando a questão da Covid, ainda mais que foi uma eleição municipal. E uma coisa simbólica disso é que praticamente todos os prefeitos, com pouquíssimas exceções,
se reelegeram. Aqui em Santa Catarina foi um exemplo, aqui na região foi de lavada, né? O próprio prefeito Mário, enfim. Então, eu fiz esse contexto para querer ouvir do senhor qual é a sua opinião sobre o combate à pandemia aqui pela administração pública, nos seus limites, mas também no que poderia ter feito e não fez. Alexandre, assim, ó, se eu fizesse o resumo da ópera até agora, o trabalho foi bom. Eu tenho dois senões. Nem tudo é perfeito, óbvio, né? O primeiro foi quando a coisa foi para descendente e fecharam o ambulatório lá, o atendimento na Vila Germânica, mas logo em seguida voltaram. Então, isso foi um erro estratégico que não afetou tanto, mas que poderia ter causado um transtorno. Por sorte, como tu falou, não era um hospital de campanha, que precisaria ter uma estrutura simples, fácil e que ajudou e ajuda muito. E espero que só fechem aquilo a hora que realmente a coisa estiver próximo de zero, né? Para que os ambulatórios gerais deem conta. Então, essa é a primeira coisa, mas que não teve um reflexo. Mas eu acho que o grande pecado foi lá no começo, no auge, lá não agora, mas principalmente lá em 2020, quando estava naqueles picos grandes lá, a fiscalização, certo? Eu atendi alguns, 2 ou 3 funcionários da prefeitura que participavam desses grupos, né? E Blumenau, com 350 mil habitantes, centenas ou milhares de bares, de boliches, como se diz, essas coisas, né? E tinha no máximo 40 pessoas. E muitas pessoas improvisadas, que nem da vigilância eram e nem da defesa civil, né? E foram lá porque estavam deprimidas, cansadas, não aguentavam. Então, acho que esse foi o grande pecado. Talvez a gente tivesse tido um melhor resultado se a gente inibisse mais, unisse ali polícia militar, polícia civil, vigilância, mas em grande volume, né? Porque assim, ó, hoje, Alexandre, tu consegue ver na rede social onde é que vai ter uma festa, onde é que vai ter um baile, porque eles fazem isso, que é a maneira de atrair o público, né? Parece... Quer dizer, então, se tu já sabe, 7 horas, chega às 6, não vai entrar ninguém, não vai ter festa, está proibido. Então, não deixa nem começar, né? Fecha o negócio, acabou. Mas não interessa, é saúde pública. Se você insistir, vai ser multado e lacrado. Mas não fez. Deixou, aceitou, e isso, na minha avaliação, foi o único pecado, vamos dizer assim, capital dessa parte da saúde. Eu acho que o secretário e sua equipe, inclusive a Defesa Civil, a Vigilância Sanitária, realmente fizeram e estão fazendo um bom trabalho. Os hospitais também, eu sou prova viva disso, né? Estou para poder falar disso, e realmente sempre fui contra de hospital de campanha, porque, na realidade, tu vai fazer um hospital de campanha, uma série de profissionais despreparados, não treinados, se expondo e fazendo um tratamento que eles não têm conhecimento muito importante para isso. Mesmo nas UTI fixas, muita gente foi trabalhar sem estar preparado para isso, principalmente nas cidades menores. Aqui nem tanto, aqui as equipes já são mais antigas, mas nas cidades menores, onde montadas UTIs nos hospitais, muito residente foi trabalhar lá sem preparo, muito profissional foi lá para... Claro, a intenção era boa, mas não adianta ter intenção boa, de já diz, de boas intenções, o inferno está cheio, né? Não adianta ir para lá e não saber o que fazer ou fazer mal feito. E isso acontece quando tu não está preparado, infelizmente, né? Então foi um problema nesse Brasil afora, né? Que foi, como eu disse no começo, se preocuparam demais com UTIs e não se preocuparam para impedir ou evitar que o paciente chegasse na UTI. Foram deixando ele chegar e quando chegou, como diz o ditado, chegou de balde, né? E aí apavorou todo mundo. É isso aí. Agora, não que a prefeitura precise fazer de alguém para fazer esse argumento, teve 2 situações que, como o senhor falou da fiscalização, nós tínhamos uma dificuldade porque você precisa dos órgãos de segurança junto para fazer isso, e durante um bom tempo aqui havia um entendimento diferente do comando da Polícia Militar com relação a essa fiscalização, até por uma questão
política, ideológica, que entendiam que não podia privar as pessoas de liberdade, mesmo com um decreto estadual que determinava algumas proibições. Então, isso foi um problema durante um bom tempo, não é mais um problema hoje, justiça seja feita, mas foi um problema durante algum tempo. E segundo, que é muito difícil fazer as pessoas ficarem em casa nessas coisas, com o presidente remando diferente, né? E um presidente que tem uma popularidade muito grande, muito importante em Santa Catarina, tem ainda muita gente que confia cegamente no que o presidente fala. Doutor, para encerrar, vamos voltar um pouquinho que a gente começou falando sobre as vacinas. O senhor deixou claro ali que a vacina é muito importante, provavelmente com o passar dos anos a gente vai elaborar vacinas mais seguras, deixando claro que a grande maioria ainda das pessoas não tomou a segunda dose, não está imunizada totalmente, mesmo quem tomou a segunda dose tem que ter cuidados. E como é que o senhor, como especialista, recebe informações diferentes? O senhor avalia essas novas variantes, como está o comportamento das pessoas? Vem mais uma onda forte por aí ou não? Alexandre, acho que não da onda forte é achismo ou loteria. Eu acho assim, se nós continuarmos vacinando e nos cuidando, a resposta é não. Se nós acharmos que a vacina é o suficiente para impedir a resposta e não continuarmos cuidando, a resposta é sim. Outra coisa importante com a vacina, não escolha a vacina. Faça o que tem. É preferível você já ter 20% de proteção do que não ter nada. Porque se você esperar, você pode ser infectado e ter a doença grave e não voltar para fazer a que você queria. Vou dar um exemplo. Aqui na minha casa, eu tive Covid grave e eu fiz Coronavac. Era o que tinha na época para mim. Minha esposa fez AstraZeneca. Era o que tinha para ela na época dela. Certo? Se for Pfizer, se for Janssen, faça o que tem. Não escolha. Certo? Se vai ter terceira dose, que tenha. Mas não escolha a vacina. O risco é muito maior do que não fazer. Eu disse desde o começo, quando chegar a vacina. Não importa, ela tem 2 ou 99% de imunização. Claro que eu quero de preferência de 99%. Mas se não tem, faça de 2. 2 é melhor que zero. Muito melhor que zero. Né? R$ 2 se compra pão, se compra alguns alimentos, né? Uma fruta, alguma coisa que pode te nutrir. Então, não escolha a vacina. Faça o que tem e mantenha os cuidados. Vacina não dá proteção de 100%. Ela dá uma imunização que pode chegar a 90, 90 e poucos por cento, mas a 100, eu, pelo menos como médico clínico, não conheço nenhuma delas, não só essa. E em 2022, nós vamos ter trabalhos científicos que vão nos dizer qual delas é a melhor e a que vai ficar regularmente sendo usada para fazer na população. Bom, enquanto isso, vale o que a Simone Gadotti está falando. Vacina boa é a que está no braço, é isso que as pessoas têm que entender. Doutor Seara, eu quero lhe agradecer bastante, né, dizer da minha felicidade de poder estar compartilhando esse bate-papo com o senhor, fico muito feliz pela sua recuperação. O senhor sabe da relação afetiva que eu tenho com o senhor quando eu lhe conheci, quando eu vim para Blumenau, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci, então eu fico muito feliz e ao longo dessa trajetória toda, desde 93, né, nós sempre nos cruzamos e o senhor sempre foi uma figura bastante lúcida aí no meio médico, uma liderança importante, então é bom lhe ver recuperado e com essa lucidez e com essa tenacidade também que lhe cabe. Obrigado, né? Boa, continue a sua recuperação e tal, e sempre conte com a gente aqui. A recíproca é verdadeira, né? Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando algumas coisas do que eu vivi, do que eu acho que é importante para a população, né? Eu espero que a gente consiga
o mais breve possível, conseguir fazer as coisas que fazia antes, mas não temos que ter pressa, né? Nós temos que ter consciência daquilo que é mais importante para a gente, nos respeitar, que isso é muito importante, respeitar o nosso corpo e, consequentemente, respeitar o outro. E o outro serve muito bem, principalmente para nossos familiares e amigos. Mas não quer dizer que não seja familiar e amigo, a gente não tenha que respeitar. Acho que a vida de qualquer um é importante. E expô-la a riscos, eu só queria fazer, dentro de um comentário, quando ficou aquela situação da fiscalização, nós estamos em guerra e as pessoas quiserem ir para a rua, onde tem um franco-atirador, a polícia não vai te deixar sair, porque ela quer preservar a tua vida. A mesma coisa serve para a CIA. Os nossos órgãos de segurança, esqueça, presidente, eles têm que ter como prioridade a nossa segurança. E se eu estou me expondo voluntariamente e, ao mesmo tempo, expondo um terceiro, as forças de segurança têm que agir, sem violência, sem truculência, mas impondo a ordem geral. As pessoas têm que cumprir. Obrigado, um abraço a todos e boa noite. Mais uma vez, agradeço. O importante é que as pessoas reflitam sobre as palavras do Dr. Seara. Lembrem de tudo que o planeta, não é só o Brasil, passou até agora, para a gente não dar um passo atrás. Nós estamos num momento melhor, mas não estamos num momento resolvido, e talvez a gente nunca mais vai ter esse momento solucionado por todos. Então a gente tem que pensar o que a gente passou para não voltar. Ainda vale a pena um esforço, um sacrifício um pouquinho maior. Eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou, lembrar que esse material fica na capa do site do Informe Blumenau, vai ficar no nosso Facebook, já o Fernando Krieger coloca no nosso Instagram, no YouTube. Lembrando que a TV Informe tem muita coisa boa essa semana. Amanhã tem uma entrevista com o Danúbia, que vai entrevistar o Osama, do Reino do Garcia, não é o... né, e por uma... Não dá para nem dizer por uma feliz coincidência, porque é uma triste coincidência, a entrevista já tinha sido marcada e acontece essa coisa triste que está acontecendo lá no Afeganistão, e o Osama não tem nada a ver com aquilo ali, é uma brincadeira aqui do Reino do Garcia, como tem o Sargento Junques, o Bush, mais a Dilma, e a Danúbia já tinha marcado, vai ser uma entrevista, um papo muito legal na próxima terça-feira, e o Resenha de Preto, na quinta-feira, Marco Antônio André vai falar com o Ramon Lima, né, se eu não me engano, Ramon Lima, Ramon Cunha, que agora me fugiu, que é um produtor cultural, é um ativista também bastante interessante, vai ser um papo muito bacana. São as atrações da TV Informe nessa semana. Mais uma vez, a você que nos acompanhou, obrigado pelo carinho da audiência, doutor Seara, obrigado, uma ótima semana, até a próxima segunda-feira. Até lá.